Senhoras e senhores, muito bom dia. Recebam as boas-vindas ao Centro de Convenções Expo Dom Pedro, sede do 25º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nessa edição especial pelo seu Jubileu de Prata. Ontem tivemos uma programação incrível, com intervenções que confirmam a envergadura do Congresso do TRT-15 como o maior e mais relevante do gênero no país. E hoje, nosso conteúdo promete nem um pouco a menos. Mas antes de darmos início ao evento, queremos novamente mencionar e agradecer a inestimável contribuição das entidades parceiras deste evento e que tornaram possível sua realização. Inicialmente, queremos expressar toda a nossa gratidão pelo imprescindível patrocínio diamante da Samsung e do Hotel Royal Palm Plaza Resort. Do valioso suporte ouro do Grupo Souza Lima, da Record TV, da JBS e da FAESP Senar. Da nossa gratidão pela preciosa colaboração prata da Honda, do Grupo Arcor e do Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e Região, o Sindicamp. E do fundamental apoio bronze do Banco do Brasil, Governo Federal, União e Reconstrução, da Smiles Transportes e Turismo, do Sindicato Rural de Bastos, da Hyundai, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da Transjordano, da Marfrig BRF, da VB Transportes e Turismo, da Sanofi, do Grupo LSL Transportes e Logística, da Unimed Campinas, da Embraer, da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo, do Banco Santander, da Tools Digital Services, do Sindicato dos Empregados e Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo, da Raizen, da CPFL Energia e da Unimar, Universidade de Marília. A todas e todos, o nosso muito obrigado. E agora pedimos a atenção da nossa audiência para um momento muito especial nesta celebração pelos 25 anos do nosso Congresso. Como já dissemos, o sucesso do evento é resultado da dedicação de cada presidente do tribunal, que nos permitiu chegar aqui como o maior do gênero no país. Assim, em nome da primeira mulher a presidir o TRT-15, desembargadora Eliana Felipe Toledo, rendemos, uma vez mais, nossas homenagens aos magistrados que fizeram engrandecer a Justiça do Trabalho da 15ª Região. Dando, portanto, início à nossa programação, é com uma enorme satisfação que anunciamos a nossa conferência de abertura deste dia com o tema O Direito do Trabalho no Século XXI. Para compor a nossa honrosa mesa, convidamos Sua Excelência, a Ministra do Tribunal Superior do Trabalho e diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, doutora Kátia Magalhães Arruda. Da mesma forma, pedimos a presença da desembargadora, presidente do TRT da 15ª Região no biênio 2020-2022, doutora Ana Marílis Vivacqua de Oliveira Gula. Com a palavra, doutora Ana Marílis. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero um bom dia de volta. Bom dia. Gostaria de iniciar saudando com especial deferência a excelentíssima desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cuja liderança firme e sensível tem fortalecido a nossa Justiça do Trabalho. Cumprimento também
todos os desembargadores, desembargadoras, juízes do trabalho, advogados, advogadas, membros do Ministério Público do Trabalho, servidoras, servidores, estagiários, estudantes e demais pessoas aqui presentes que compartilham conosco o interesse profundo pela promoção do direito do trabalho mais justo, moderno e humano. É com profunda alegria e gratidão que damos início a este encontro em que teremos a rara e preciosa oportunidade de refletir sobre um tema que nos convoca à escuta e à ação, o direito do trabalho no século XXI. Falar sobre isso é, antes de tudo, reconhecer que o direito do trabalho não é uma construção fria, feita apenas de artigos e parágrafos. O direito do trabalho é um organismo vivo que pulsa no ritmo da sociedade e se transforma junto com ela. É também uma ponte entre o mundo que temos e o mundo que desejamos ter. Talvez nenhuma outra instituição represente tão bem essa missão de transformação quanto a nossa Justiça do Trabalho, que completa com altivez e coragem mais de 80 anos de história. Uma história feita de resistência, escuta, coragem, compromisso com o ser humano. Ela, a Justiça do Trabalho, é como uma mulher sábia. Socorre, acolhe, ampara. É justa, verdadeira, vocacionada. Mesmo quando incompreendida ou atacada, segue incansável com seus muitos braços abertos para quem busca alívio e esperança. Ela é feita de pessoas, de histórias, de trajetórias que carregam como marca o desejo profundo de igualdade. É exatamente por isso que falar sobre o futuro do direito do trabalho é também falar sobre as pessoas que o constroem, com coragem e alma. E hoje temos a honra de ouvir uma dessas pessoas, a ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho. Até me emociono. A ministra Kátia é jurista de notório saber e sensibilidade. É doutora em ciências, em políticas públicas, mestre em direito constitucional e ministra do TST desde 2008. Tem uma carreira marcada pela defesa da justiça social, da equidade de gênero, da erradicação do trabalho infantil e da proteção dos mais vulneráveis. A ministra se destaca como uma das grandes referências do nosso tempo. A sua atuação vai além dos tribunais. A ministra Kátia é também professora e autora. Em 2023, foi homenageada com a Medalha da Abolição, um símbolo eloquente de sua luta contra as muitas formas de exclusão e desigualdades que ainda persistem. Entretanto, mais que os títulos, a ministra Kátia é destacada pela sua coerência ética, seu olhar humanista e sua escuta atenta, que a tornam tão singular. É alguém que entende que o direito do trabalho, século XXI, exige coragem para enfrentar novas formas de precarização, como o trabalho por plataforma, a intermitência, a invisibilidade digital. E tudo isso sem jamais abrir mão dos princípios que fundam nossa Constituição, como a dignidade, a solidariedade e a justiça social. Se hoje estamos aqui refletindo sobre os rumos desse direito em mutação, é porque sabemos que há muito em jogo. A tecnologia muda, a inteligência artificial avança, e avança muito, como ontem tivemos oportunidade de verificar e até de nos atemorizar um pouco, diria.
A tecnologia muda, os contratos se flexibilizam, mas o que permanece é o ser humano, centro desta relação jurídica e social. E é sobre ele que se deve erguer toda a arquitetura do direito do trabalho. Nesse contexto, penso que o direito do trabalho não é e nem deve ser compreendido como uma concessão, mas sim como resultado de uma conquista civilizatória. E como toda conquista, precisa ser defendida e reinterpretada a todo momento, com os pés no presente e os olhos voltados para o futuro. Eu ia suprimir essa parte, mas eu senti aqui no meu coração que eu devo falar. É rapidinho, eu já estou finalizando. Aliás, até porque a ministra, queremos ouvir exatamente a nossa ministra Kátia. Mas me permito aqui uma confidência, inspirada por esse momento tão peculiar. Um dia, uma jovem recém-formada em Direito, sonhando com outros caminhos, em especial com a magistratura da Vara de Família, mas a sabedoria divina foi conduzindo essa jovem à Justiça do Trabalho. Essa instância tão singular do judiciário brasileiro. E foi nela que encontrei não apenas a minha vocação, mas o meu propósito de vida. Porque descobri um espaço onde tudo é possível, de forma concreta e diária, igualar os desiguais e promover justiça social com humanidade. A ministra Kátia é, sem dúvida, um dos grandes pilares que sustentam essa concepção elevada da justiça do trabalho, não apenas como instituição, mas como um verdadeiro instrumento de valorização do ser humano, da dignidade e da esperança. Senhoras e senhores, com essa singela homenagem, convido a todos a ouvirem as reflexões e os sábios ensinamentos da ministra Kátia Magalhães Arruda. Com muita honra, então, passo a palavra à nossa querida ministra. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Vamos ver se tomamos café da manhã hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora melhorou. Bom, depois dessa fala quase emocionada e também para mim emocionante da desembargadora Ana Marilis, fiquei com um peso e uma responsabilidade imensa perante esse auditório. Quero saudar a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Ana Paula Lockman, a quem agradeço muito o convite de retornar a esta linda cidade. E quero convidá-los a compartilhar comigo um percurso, um caminho nessa minha fala de hoje. Porque o tema que me foi dado é um tema muito genérico. E eu fiquei pensando, o que falar? Direito do trabalho no século XXI. O que podemos falar? O que podemos abordar? Então, a minha sugestão é que nós possamos traçar um percurso, que todos vocês me acompanhem nesse percurso, para que, ao final, possamos trazer algumas conclusões. Bom, para os que não podem me ver, eu sou uma mulher alta, loira, pele clara, mas com os olhos sempre muito cheios de esperança, mesmo em tempos tão difíceis. E por isso, começo agradecendo e dizendo que é uma honra imensa, também uma profunda alegria estar aqui presente e poder olhá-los. Olhar esse auditório tão lotado, embora de onde eu enxergo, eu não consigo ver bem o rosto de vocês por causa da luz. Mas eu tenho certeza que aqui nesse auditório existem pessoas, desembargadores, desembargadoras, magistrados e magistradas, advogados e advogadas, procuradores, estudantes,
sindicalistas, enfim, aqueles que realmente defendem o mundo do trabalho no Brasil. Então, começo fazendo esse agradecimento e dizendo que a honra ainda é maior por saber que esse é o jubileu de prata deste evento. Os 25 anos, são 25 edições deste grande evento, que se consolidou como um espaço absolutamente fundamental para o diálogo, para a inovação, para o fortalecimento do direito do trabalho. Meus sinceros parabéns à 15ª região e faço essa minha homenagem na pessoa da presidente Ana Paula Lockmann, por manter a integridade, a participação e a efetividade deste grande evento, deste grande seminário, que não só faz o nome da 15ª, mas que com certeza contribui para a honra de toda a justiça do trabalho no Brasil. Muito obrigada, presidente. Vou começar a minha apresentação e, por isso, fiz o convite para que vocês pudessem percorrer comigo, porque, como acadêmica que sou, pensei, como eu vou abordar o tema do direito do trabalho no século XXI? E me obriguei a fazer algumas perguntas, a partir das quais eu poderia desenvolver respostas a essas perguntas, obviamente. E aí pensei em 3 perguntas fundamentais, cada uma voltada para um dos aspectos que eu pretendo abordar. Desde ontem nós vimos que é impossível falar no direito do trabalho no século XXI sem falar em tecnologia. Então, uma das perguntas que pretendo fazer é no sentido de suscitar esse espírito crítico. E a primeira pergunta sobre o tema da tecnologia é: as mudanças tecnológicas têm beneficiado os trabalhadores e trabalhadoras? E a partir daí pretendo discorrer. No segundo ponto desse percurso, pretendo falar sobre desafios do direito do trabalho. E viria a pergunta que me cativou e que me fez refletir para esse evento de hoje. Quais são os obstáculos, contradições e perspectivas do direito do trabalho? E, por fim, dentro do tema de fortalecimento do direito do trabalho e da jurisprudência também, como fortalecer a jurisprudência trabalhista na contemporaneidade e garantir direitos, especialmente os direitos sociais, para as futuras gerações. Então, essas são as 3 perguntas que eu pretendo desenvolver nesse rápido espaço de tempo que possuo. E gostaria de desenvolver a minha apresentação exatamente dividida nesses 3 aspectos fundamentais. A tecnologia, ou seja, os efeitos do desenvolvimento tecnológico no mundo do trabalho. Um segundo tema sobre os obstáculos e contradições do próprio direito do trabalho. E, por fim, o terceiro tema, a atuação dos operadores do direito do trabalho e da própria jurisprudência. E, neste ponto, quero destacar o controle de convencionalidade. Uma arma extremamente poderosa e ainda muito pouco utilizada pelos nossos magistrados, magistradas, advogados e advogadas. E que, com certeza, traz uma luz à vocação claramente internacional do direito do trabalho. Então, esses são os 3 pontos. E começo com a primeira pergunta que coloquei na tela. As mudanças tecnológicas têm ajudado os trabalhadores e trabalhadoras? Tem sido efetiva na melhoria das condições sociais desses trabalhadores? Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade em Informação, feita em parceria com a Unesco, revelou que 83% dos nossos jovens brasileiros, têm acesso à internet. Do ponto de vista de país desenvolvido, é uma perspectiva muito boa.
83% a 85%. No entanto, quando a pesquisa é aprofundada, o que nós percebemos é que 3/4 desses jovens são das classes D e E, portanto, pessoas de uma origem mais humilde. E sabe qual é a única forma que eles têm acesso à internet? Por via desse pequeno celularzinho que todos nós temos. E aí eu faço uma observação. Esses jovens utilizam este celular porque não têm acesso a computadores de melhor porte, ou notebook, ou outras formas de tecnologia. E utilizando esse celular, eles também têm as aulas à distância. E aí eu conto uma experiência que eu vivi em sala de aula. Como professora que sou, do mestrado em políticas públicas, eu tinha um aluno que ele entrava, passava meia hora na sala de aula, no período da pandemia, e fechava a câmera, e passava meia hora com a câmera fechada. Durante a pandemia, todos nós demos aula online. Em seguida, passava essa meia hora, ele entrava novamente, desligava a câmera, depois de mais meia hora, e assim foi até o final, eram 3 horas de aula que eu dava, direto. Aquilo me chamou a atenção no primeiro dia, mas poderia ser um problema qualquer. Na segunda aula, na terceira aula, eu não aguentei e mandei uma mensagem para o aluno. Eu já percebi que você desliga a câmera a cada meia hora. E aí, querendo eu ser exigente, eu escuto a explicação. Professora, eu divido meu celular com meu irmão e ele está terminando o 2º grau. Então, eu assisto meia hora da sua aula e ele assiste a outra meia hora da aula dele. E era assim que esse jovem pobre conseguia ou não conseguia assistir a aula e ter acesso à tecnologia. Esse exemplo é para que nós possamos compreender qual é realmente a tecnologia que nós temos. Essa tecnologia tem beneficiado quem? Ela tem sido feita para quem? Para que objetivos? Essa situação, vale ressaltar, é ainda mais complexa quando nós pegamos a situação de meninas e mulheres. Porque, embora essas mulheres estejam imersas nessa sociedade digital, não tem como fugir dessa sociedade digital, elas sofrem ainda mais dificuldades, elas têm menos oportunidades de acesso. Isso tudo segundo as pesquisas da ONU que foram realizadas em 2022, no período imediatamente pós-pandemia. Então, o que nós percebemos é que, infelizmente, o Brasil ele sempre nos surpreende com essas grandes contradições, porque ao mesmo tempo em que ele está entre as 10 maiores economias do mundo, ele ainda apresenta uma sociedade amplamente sexista, com predomínio de racismo estrutural, uma sociedade com profundas injustiças, com alto nível de desigualdade, ao mesmo tempo em que estamos entre as 10 economias mais importantes do mundo. Ainda persiste trabalho infantil, trabalho degradante e o pior, ainda persiste uma clara visão ideológica de desvalorização do trabalho, a despeito da nossa Constituição preservar, defender e acolher a tese da valorização do trabalho humano. Essa situação da desvalorização do trabalho, ela se reflete em todos os aspectos da sociedade. Ela se espraia nas negociações coletivas, que não são feitas de forma livre. Ela se espraia desde as mais básicas relações de trabalho até as decisões da nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que analisar que qualquer mudança possível tem que passar sob essa perspectiva. O cumprimento da nossa Constituição no que toca à valorização do trabalho humano. O professor francês Cristóvão Dejoux, quando paradia a banalidade do mal trazida pela filósofa Hannah Arendt, fala sobre a existência de uma banalização da injustiça social. E eu poderia dizer, vivemos hoje no Brasil
uma banalização da desvalorização do trabalho. E sempre me pergunto o porquê disso. Será que é porque a maioria dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos? Será que é porque a maioria dos trabalhadores brasileiros ainda caminham no largo campo da pobreza? Seria então a famosa aporofobia? Ou seja, o medo, o nojo em relação aos pobres? São pontos que nós precisamos sempre ter em nossa mente para fazer essa análise. Basta lembrar alguns aspectos. Criação das plataformas digitais. Quando as plataformas digitais foram lançadas ao mundo, elas foram lançadas na defesa da precarização ou na defesa do empreendedorismo e do livre mercado? O que é que vocês acham? O que é que se dizia? Que ela viria para fortalecer o empreendedorismo, ela viria para fortalecer a liberdade das pessoas. No entanto, o que nós estamos vendo são novas formas de subordinação e de emprego precário. Deixa eu só passar aqui que eu esqueci e fiquei falando. Fiquei falando e esqueci de passar o slide. Bom, o que eu quero dizer com isso não é que nós somos contra a tecnologia, porque isso é impossível. Nós todos somos a favor da tecnologia. O que nós queremos é uma reflexão, um pensamento crítico sobre o tema. Ontem, nas palestras, muitos ficaram horrorizados com o que pode vir, com a inteligência artificial, com as perspectivas que podem não ser tão vantajosas para os seres humanos. Então, o que eu proponho agora é que a gente possa fazer uma análise sobre o próprio conceito, sobre a finalidade, melhor dizendo, da tecnologia. Porque a tecnologia nos é imposta sem que nós possamos fazer questionamentos sobre isso. Será que não caberia mesmo fazer esse questionamento? Para quem a tecnologia tem trazido avanço? Para quê? Como reverter para que essa tecnologia atinja a maioria das pessoas? Possa atingir a maioria da população brasileira? Nós não podemos admitir a criação de um fetichismo tecnológico. A tecnologia não se pode bater, não se pode falar mal, isso é um fetichismo. Nós precisamos, sim, manter o nosso pensamento crítico, porque só interessa esse fetichismo tecnológico para as pessoas que entendem que a tecnologia é neutra. E eu pergunto, alguém aqui nesse auditório acredita realmente que a tecnologia é neutra? Sobre as tecnologias, aliás, eu sempre gosto de lembrar que também muitos defenderam no passado que o incremento tecnológico traria liberdade ao ser humano, trazia mais tempo livre, nós teríamos mais lazer, tudo isso que foi nos ofertado e vendido. Mas não foi isso que aconteceu. Se nós formos sérios, pesquisadores sérios, nós vamos ver que as tecnologias trouxeram novas e sofisticadas formas de controle, muito sofisticadas. Agora, o trabalhador ele não tem mais nem tempo e nem espaço. Ele pode estar em qualquer lugar e a qualquer horário oferecendo seus serviços. O trabalhador perdeu tempo e espaço com a tecnologia. E ele não encontra formas de se manifestar, de se organizar, de atuar na defesa dos seus direitos. Muitos argumentaram, e aí eu chamo vocês para fazer uma reflexão mais para o passado, quando houve a reestruturação produtiva, muitos falavam que, além, claro, de aumentar os lucros, também aumentariam as habilidades, as vantagens para os trabalhadores. Bom, a primeira parte da afirmação foi cumprida. A reestruturação produtiva, de fato, aumentou os lucros. Aumentou também alguma habilidade, porque exige uma qualificação desses trabalhadores. Mas o que nós observamos é que cada vez são exigidas mais qualificações. Por exemplo,
são exigidos dos jovens que eles entrem no mercado de trabalho com experiência. Como é que é possível o jovem já entrar no mercado de trabalho com experiência? Ou então é exigido que os velhos, os mais velhos, os idosos, se juvenilizem. É quase uma inversão do próprio correr da vida. As mulheres trabalhadoras, por sua vez, são muito atingidas, porque as mulheres trabalhadoras têm o trabalho de cuidado muito fortemente sobre si. E o que é esse trabalho de cuidado? É o trabalho dos seus irmãos mais jovens ou dos filhos, dos pais idosos, de pessoas com deficiência que estão na família. E elas fazem todo esse trabalho de cuidado, praticamente, sem nenhuma estruturação do Estado, sem creches, sem restaurantes comunitários, sem locais de amamentação, enfim, sem as contrapartidas que o Estado deveria conceder. O Estado e as empresas também deveriam conceder. Nós temos uma convenção sendo debatida no Congresso Nacional, a Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção, ela trata exatamente de incentivos para a inserção de trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades familiares. Seria muito importante que a sociedade brasileira se manifestasse em favor desta convenção. A aprovação dessa convenção pode trazer um novo debate ao mundo do trabalho e um novo eixo de responsabilização entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Feitas essas observações, há alguns aspectos relacionados à minha segunda pergunta, que é: quais são os nossos grandes obstáculos, embora eu já tenha começado a falar sobre isso. Contradições, perspectivas que o direito do trabalho enfrenta. Então, nós observamos que ao longo dos últimos anos, e aí eu falo das universidades, eu falo dos sindicatos, eu falo da Justiça do Trabalho, enfim, de todo o mundo do trabalho, vocês acham que a gente tem atuado mais para a conquista de direitos ou retroativamente, tentando salvar os que existem? Esse é um aspecto. Quais são os direitos novos que estão sendo discutidos? Quais são as propostas novas para o direito do trabalho? O direito do trabalho que sempre foi tão inovador. A grande verdade é que nós temos atuado, às vezes até sem sucesso algum, para mitigar danos, para diminuir a destruição de direitos, em vez de termos uma atitude proativa. Termos, eu digo, sociedade, uma atitude proativa, uma atitude em que a sociedade busque, amplie os seus direitos. Na compreensão, obviamente, de que esses direitos trabalhistas, eles também são direitos de cidadania. Nós não podemos tirar do trabalhador a ideia de que ele também é cidadão. Portanto, ele possui e tem direito cada vez mais à ampliação dessas perspectivas. Então, a partir dessas duas concepções, tendo em vista que o tempo da minha exposição, ele precisa ser mais trabalhado, né? Eu não posso ficar falando aqui, nem vocês suportariam também, é que eu formei essa concepção de que tudo está baseado no descumprimento da Constituição em seu aspecto mais fundamental. A Constituição fala de valorização do trabalho humano e nós temos atuado na desvalorização do trabalho humano. É forçoso concluir que essas mudanças, as últimas que ocorreram, não favoreceram o trabalho decente. Não favoreceram essa construção do trabalho decente. E isso é importante fazer o paradigma. Influi também na concepção de Estado democrático de direito. Só falar em defesa de democracia e não falar na defesa dos direitos sociais é uma grande contradição. É importante termos essa percepção. Sobre esse assunto, aliás, eu coloquei o slide que traz um estudo de Castel, que é aquele autor que trata das metamorfoses da questão social, trabalha também o tema da precarização e o tema da pobreza. Castel nos chama a atenção que todo esse complexo de políticas desestruturam não só o papel do trabalho, mas agudizam a desigualdade.
quando nós precarizamos o trabalho, nós aprofundamos a desigualdade do país, de qualquer país. E Castel fala, a precarização tornou-se um problema central, e principalmente por 3 aspectos. O primeiro, que ele traz a desestabilização dos estáveis, e os servidores públicos são um exemplo disso. Os próprios magistrados, que antes tinham aposentadoria integral e assim por diante. Então, a precarização, ela não atinge só o pequeno trabalhador, ela causa uma desestabilização na sociedade. E desestabiliza também aqueles que se sentiam estáveis, estabilizados, melhor dizendo. Então, esse seria um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, ainda voltado por tema da precarização, causa mobilidade, uma mobilidade constante, um desemprego recorrente. Às vezes o país até tem um alto nível de emprego, mas há muita mobilidade nesse trabalho, o que causa também insegurança social. E, por fim, ele fala de déficit de vagas estruturais, ou seja, alguns empregos são perdidos e não voltam mais. E o próprio avanço tecnológico é capaz de nos mostrar esse aspecto. Fala Castel, nós vamos ter trabalhadores velhos demais para trabalhar e, contraditoriamente, jovens demais para ter experiência. E permanecerão esses trabalhadores desempregados por muito mais tempo. Não é mais um desemprego provisório, ele passa a ser um desemprego permanente. Embora o Brasil hoje tenha um baixo nível de desemprego, mas a informalização é muito alta e a pejotização aprofundará ainda mais esse aspecto. Castel diz, nós temos em nossa sociedade, e ele fala, temos no seio da sociedade um perfil populacional que se julgava desaparecido com o welfare state. Um perfil de pessoas que são inúteis para o mundo, estão no mundo sem realmente pertencer a este mundo. O que é que ele quer dizer com isso? Estão no mundo, mas não são aptas mais para o trabalho, não são aproveitadas com dignidade e começam a ter um ciclo imenso de desesperança. Os níveis de depressão nunca foram tão altos como na atualidade. Essa situação, amigos e amigas, é importante que nós tenhamos essa dimensão. Quando a pessoa se sente inútil, ela se sente desqualificada para o mundo. E isso se reflete em todas as áreas. Ela vai se sentir desqualificada para o trabalho, para ser mãe, para chegar na sua casa, com seu marido, com as suas atividades. Isso influencia em todos os aspectos da vida humana. Esses trabalhadores, eles passam a não encontrarem um lugar seu na estrutura social. Eles não se reconhecem mais publicamente. O que nós vemos, portanto, e essa é a atenção que temos que ver claramente, é a construção de um mercado de trabalho de supostos autônomos, mas talvez tenhamos mesmo autômatos, sonâmbulos, que estão passando pela vida, sem conseguir usufruir dela de forma digna. O que vemos é a construção de uma sociedade de desesperançados. Essas pessoas estão sem um espaço, sem uma posição, são considerados excedentes, não são integrados, às vezes sequer serão integráveis à sociedade e que, portanto, não se sentem pertencentes. Emily Durkheim falava muito, o homem e a mulher precisa ter pertencimento. E o trabalhador e a trabalhadora é um claro exemplo de que precisa ter pertencimento no mercado de trabalho e na sociedade. É difícil escapar com essas reflexões de uma conclusão sobre a piora da situação dos trabalhadores atualmente. Anteriormente, vários autores falam disso, os trabalhadores eram essenciais, não se podia dispensá-los, até mesmo em outros momentos que não no capitalismo.
Por exemplo, no sistema feudal, no sistema escravocrata, era necessário alimentar aquele trabalhador, nem que fosse para que ele desse o retorno da sua mão de obra. Hoje em dia, nem isso mais está sendo feito. Viviane Forrester, que é uma pesquisadora francesa, ela diz o seguinte: não é mais o caso do trabalhador moderno. Esse trabalhador, em vez de se elevar com o progresso tecnológico, vem regredindo, segundo os estudos dela. Esse trabalhador está afundando abaixo das condições de sua própria classe. Ele é objeto de uma lógica planetária que pressupõe a supressão dos empregos. E essa supressão pode causar também a supressão do pertencimento deste trabalhador e desta trabalhadora. Neste sentido, eu passo para um terceiro aspecto da minha pergunta, né? Como é que nós podemos trabalhar? Como é que nós podemos fortalecer uma jurisprudência ou um direito do trabalho em um outro sentido? Antes de entrar nesse ponto, eu considero importante delimitar um pressuposto. A jurisprudência, ela também é uma construção social. Ela não consegue mudar se ela não for acompanhada de uma transformação da própria sociedade. E para que haja essa transformação, é importante a superação daquela ideia de desvalorização do ser humano, de desvalorização do trabalho. E para isso, diversos atores sociais são importantes. É importante que o próprio mundo do trabalho atue de forma muito ativa e prospectiva. É importante também salientar, por fim, nesse tópico, que o trabalho decente ele é incompatível com uma vida de miséria e de privações. As duas coisas, trabalho decente e desenvolvimento e combate à desigualdade, as três, na verdade, são intimamente ligadas. Esse slide ele mostra que a falta de trabalho, assim como a falta de educação, a falta de alimentação, tudo isso implica em questões muito mais profundas. Implica, inclusive, na falta de liberdade, porque não há liberdade onde há necessidade. Então, um trabalhador que é privado do seu emprego, ou que é privado de educação, ele vai carregar consigo, ao longo da sua vida, esses efeitos. Quando ele era criança, e que talvez tenha tido a necessidade de ir para o trabalho infantil, com isso ele teve um fraco acesso à saúde, ele teve limitações intelectuais, ou mesmo não foi alfabetizado, são várias consequências. Daí em diante ele entra em qual trabalho? O trabalho bom, ele se torna um autoexecutivo, ou ele se torna um trabalhador precarizado? Então, com isso ele vai ter outras consequências, falta de moradia, falta de recursos básicos, falta de acesso à previdência social. Então, política pública é uma rede. Quando falta um ponto, todos os outros vão sendo quebrados. E hoje no Brasil não se compreende que o trabalho é talvez a mais importante política pública, o trabalho decente, que nós poderíamos pleitear. Com o trabalho decente, essa pessoa vai ter acesso à saúde, à moradia, vai conseguir colocar seus filhos nas escolas. E toda uma rede de desenvolvimento vai ser realizada. Portanto, a pessoa que está privada do gozo das suas liberdades fundamentais ou do seu trabalho, também está privado do gozo das suas liberdades fundamentais. Eu vejo muita gente defendendo liberdade, mas escravizando os seus irmãos. E essa contradição é que eu não gostaria que existisse aqui, nesse auditório. As pessoas que efetivamente lutam pelo trabalho decente, lutam pelo trabalho decente para todas e todos, não apenas para os nossos filhos, mas para todas as pessoas que moram nesse solo. Ao longo da minha vida como magistrada, amigos, eu vi que a doutora Ana Marilis fez uma referência sobre o início da vida dela como profissional. Ao longo da minha vida como magistrada, existe algo que foi sempre muito
claramente revelado para mim. Eu trabalhei em locais muito pobres. Eu fui juíza no interior do Maranhão. Lá eu via o trabalho escravo, eu via o trabalho degradante, e eu sempre disse, a perspectiva do trabalho decente é capaz de mudar a vida dessas pessoas. E eu pergunto, nós temos visto efetivamente trabalho decente crescendo no Brasil? O que vocês acham? Todas essas propostas de terceirização em massa, pejotização, vocês acham que elas aprofundam o tema do trabalho decente ou degradam o tema do trabalho decente? O próprio teletrabalho, que é defendido por muitos, várias pesquisas mostram que o teletrabalho, quando o trabalhador é completamente afastado da convivência da empresa, também quebra esse vínculo de pertencimento. O avanço tecnológico, quando ele implica em jornadas exaustivas, que é o que nós estamos vendo. O trabalho tecnológico, se ele vai implicar, ao invés de mais tempo livre, ele vai implicar em jornadas exaustivas, em maior horário de trabalho, no burnout, né, que é a doença, o adoecimento pelo trabalho, ele acaba por aprisionar mais o trabalhador e também desobrigar o empregador de algumas das suas responsabilidades. Então, é visível que essas atividades, pelo menos em meu entender, como atividades terceirizadas, a existência do cyberproletariado, tecnologias que não causam o pertencimento e sim o alheamento do trabalhador, têm utilizado e se apropriado de uma desrealização por meio da experiência da precariedade. O professor Ricardo Antunes, que é daqui da região, né? Acho que ele é da Unicamp, se eu não estiver equivocada, ele diz que, além da desrealização, acontece algo mais deplorável, a criação de ficções jurídicas. Uma delas pode ser o PJ. Existem empresas unipessoais, a lei permite, e nós não somos contra isso. Se a lei permite, nós somos a favor. O que nós não somos a favor é a degradação de um trabalhador que é subordinado, sendo criado como pessoa jurídica, para que ele perca seus direitos fundamentais, férias, descanso semanal, para as mulheres, licença maternidade, e fique sem nenhum tipo de direito. Portanto, aqueles que dizem, a ministra Kátia disse que é contra a PJ. Não, eu sou contra a existência da pejotização para a degradação dos direitos deste trabalhador, que efetivamente é um trabalhador subordinado. Mas se existe uma empresa unipessoal, a lei garante, ele tendo, obviamente, os seus direitos correspondentes, autonomia, liberdade de contratação, tudo aquilo que a lei exige de um autônomo. Bom, é bom lembrar também, e aí eu vou citar o Michael Sandel, num livro que eu acho que seria importante que vocês vissem, que é O que é Justiça, em que ele diz assim, os extremos, aos extremos, se levarmos aos extremos o excesso tecnológico, ele pode acarretar até a substituição dos seres humanos. Não mais a degradação, a própria substituição. Isso pode ocorrer com a manipulação genética. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a chamada contratação de pessoas saudáveis. Quer dizer, você só vai ser contratado se eu examinar a sua composição genética e perceber que você não tem e nem vai ter, tão cedo, qualquer problema de saúde. Isso também fere um outro aspecto da nossa sociedade, que é a solidariedade, que é a fraternidade, que é a ajuda recíproca que nós devemos a todas as pessoas que são menos favorecidos ou menos afortunados do que nós somos. Diante desse quadro, amigos e amigas, como eu já disse, o direito do século XXI não pode ser apenas reativo. Ele precisa ser propositivo. Ele precisa ser conectado com o ideal social que norteou a Constituição brasileira.
e com os compromissos internacionais que nós já assumimos em prol do trabalho decente, sempre sensível às vulnerabilidades sociais e comprometido com o desenvolvimento da nossa sociedade. E por isso eu trago algumas proposições para que nós possamos trabalhar ao sair daqui nas nossas esferas, nas nossas universidades, nas nossas varas do trabalho, nos escritórios de advocacia, enfim, aonde estivermos. Uma delas, e que considero fundamental, é admitir as normas internacionais como elemento essencial ao fortalecimento do direito do trabalho nacional. Podem nos tirar todas as normas da CLT e nós ainda teremos os tratados e convenções internacionais que o Brasil ratificou. É importante, magistrados e magistradas, advogados e advogadas, que tenhamos claramente essa dimensão. Nós assumimos compromissos internacionais com o trabalho decente. E uma dessas formas de atuação é o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, ele pode se revelar uma ferramenta indispensável à atuação de todos vocês. A Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, de onde falo, porque hoje sou a diretora nacional, tenho a honra de ser a diretora da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, tem dado muita ênfase aos estudos, às pesquisas, às publicações que envolvem as normas, as normas internacionais e como isso pode influenciar na atuação do Poder Judiciário. Eu coloquei aqui no slide 3 casos, mas são muitos que nós podemos examinar. Nós não temos o costume de examinar os casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só que nós somos magistrados, advogados, servidores, estudantes ligados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E nós sequer conhecemos os casos julgados pela Corte, que nortearia a nossa perspectiva internacional de direitos na América, pelo menos. E aí eu trago 3 casos do Brasil. O primeiro caso é o da Fazenda Brasil Verde, de 2016, que é um caso emblemático, porque ele reconhece a escravidão contemporânea, entende que a escravidão é uma violação de uma norma de jus cogens, não poderia de maneira alguma existir escravidão, nenhum tipo de escravidão. E aí a Corte DH condena o Brasil por várias falhas. Falha de fiscalização, por deixar prescrever a ação penal, pela ausência de reparação às pessoas que foram lesadas, e é um caso que remete a essa perspectiva de combate à escravidão contemporânea. O segundo caso é o caso Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira, de 2020. Esse caso é um caso de discriminação racial, discriminação no trabalho, ou na perspectiva de alcançar o trabalho, de acesso ao trabalho. A Comissão Interamericana destacou a inércia do Estado brasileiro na solução desta situação. Nisso falou não apenas do impacto do racismo estrutural nas relações de trabalho, como também responsabilizou o Brasil pela omissão na reparação e punição dos atos discriminatórios. Cito ainda o caso de Fábrica de Fogos versus Brasil, de 2020. Este talvez seja o caso mais dramático que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha julgado, fora os de tortura, que também são dramáticos. Nessa fábrica morreram dezenas de crianças e mulheres. Quase 100% mulheres e crianças afrodescendentes. Eles estavam em condições de trabalho precárias, muito precárias, e com o incêndio morreram queimadas, carbonizadas. Isso levou à responsabilização também do Estado brasileiro
por violação de vários direitos. Direito à vida, direito a um ambiente saudável, à integridade no trabalho. E esse também foi um caso fundamental para ressaltar as questões de interseccionalidade das violações. A maior parte das violações em relação ao direito do trabalho no Brasil não é examinada sob a perspectiva da interseccionalidade, ou seja, são trabalhadores pobres, negros, periféricos, mulheres, crianças morreram nessa fábrica. Então, nós conhecemos esses casos? Nós citamos esses casos nas nossas decisões, nas nossas petições para os advogados e estudantes? Nós mal conhecemos. E são casos da nossa corte, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem um outro caso muito interessante, que é o caso Mergulhadores Mesquitos. Esse não é do Brasil, é um caso de Honduras, que foi julgado em 2021. Para os que gostam de direito ambiental, de discussão sobre os povos indígenas, porque esse expôs a precariedade laboral de um povo indígena e reafirmou os deveres estatais de regulamentar, fiscalizar e assegurar a justiça social, saúde e meio ambiente para esses trabalhadores. Eu poderia citar vários, são muitos casos, e esses casos, eles são fundamentais para que nós possamos compreender a amplitude que o controle de convencionalidade e a sua aplicação pode trazer de positivo aos temas centrais da justiça do trabalho, como discriminação, trabalho escravo, proteção à infância, segurança, saúde no meio ambiente do trabalho, enfim, a própria igualdade de acesso à justiça. Então, essa é uma primeira proposição que faço, que nós possamos conhecer e aplicar nas nossas decisões essas normas internacionais, além, obviamente, de todas as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que já é mais conhecida da nossa parte. Um segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é para a conexão entre o tema da saúde e segurança do trabalho com a jornada de trabalho. Para os que entendem que jornadas exaustivas e degradação do ser humano não têm correspondência com saúde e segurança do trabalho, realmente fica difícil compreender a perspectiva que ora eu proponho. Mas o que eu proponho é que nós façamos sempre essa conexão sobre saúde e segurança no trabalho e jornada de trabalho e meio ambiente saudável. Uma terceira perspectiva é em relação à efetividade de matérias que já, aliás, aqui está falando em negociação coletiva, então eu vou seguir a ordem do que está proposto. Retornar aos grandes temas do direito coletivo, especialmente em relação ao fortalecimento da livre negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores, sempre com uma agenda positiva. Nós não podemos entender que as negociações coletivas sejam sempre para retirar direitos. A existência de negociações coletivas pressupõe, obviamente, acordos e conquistas. Então, se toda norma coletiva que é examinada pelo Tribunal Superior do Trabalho é para retirar direitos, de fato, o direito do trabalho vai ser arruinado. Nós não temos muito o que fazer diante disso. Então, que essas agendas antiprecarizantes estejam presentes nas pautas das negociações. Aliás, mais do que a agenda antiprecarizante, que também as agendas antidiscriminatórias estejam na pauta. Nós estamos solicitando que os temas sobre mulher, sobre racismo, sobre imigrantes, enfim, todos os temas que geram preconceitos e discriminações estejam na pauta das negociações coletivas, porque isso pode criar sintonia e unir o mundo do trabalho em torno da ideia de valorização do trabalho, de dignidade da pessoa humana e de desenvolvimento. Outro aspecto importante é o tema da efetividade constitucional. Nós temos inúmeras matérias que são constitucionais, que estão previstas na nossa Carta Magna, como, por exemplo, a responsabilidade social das empresas, políticas públicas de pleno emprego, a regulamentação do artigo 7º1 da Constituição Federal, que impede a despedida arbitrária e que nunca
foram efetivadas. Aí já nem se trata de reivindicar por direitos, mas a implementação desses direitos, como já dizia Norberto Bobbio. Às vezes nós temos os direitos, mas falta implementá-los. Outro aspecto, eu já citei quando falei da questão das normas coletivas, é a ideia da jurisprudência antidiscriminatória. É importante que a gente fortaleça as decisões judiciais sobre ações afirmativas e combate à discriminação. O Brasil é um país muito discriminador. E é possível, por meio de atuação nos sindicatos, nas escolas, nas universidades, aqui eu não estou falando só para magistrados, eu estou falando para o mundo do trabalho como um todo. E um outro aspecto que também nos chama a atenção e que é muito pouco falado no Brasil é a ideia de negociação globalizada. O que é isso? É exigir que as empresas multinacionais dê tratamento semelhante para as empresas, para seus trabalhadores na sede e nas filiais. A Europa tem uma ideia que se chama cláusulas sociais em defesa de direitos mínimos. Essas cláusulas sociais deveriam existir em todos os contratos internacionais. E veja que as cláusulas sociais, elas vão proteger tanto a sede quanto a filial. Protege a filial porque protege o direito dos trabalhadores, protege a sede porque se todos respeitarem as cláusulas sociais, não vai haver dumping social. Então, são temas extremamente relevantes e que estão passando despercebidos, porque nós só paramos para lutar para a preservação dos nossos direitos, esquecendo até de falar que existem novos direitos no mundo. Bom, eu sei que o meu tempo já se esgotou, já até vi aqui a luzinha vermelha. Eu queria citar um outro pensador, que é o Pierre Rosanvallon. E por que eu gostaria de chamar a atenção para o Pierre Rosanvallon? Ele tem estudado esses novos direitos, novas perspectivas, a contemporaneidade, o mundo, o século XXI, que é o nosso tema. E ele afirma: nós nunca vivemos em um período em que se falou tanto de desigualdade, mas se fez tão pouco para deter essa desigualdade. Nós só falamos que existe desigualdade, falamos que deve se combater a desigualdade. O que nós temos feito para efetivamente diminuir, reduzir essas desigualdades? Nós vivemos numa época de grande evolução tecnológica. Nós nem sabemos se amanhã nós não já teremos uma nova inovação, uma nova revolução tecnológica, e nem sequer temos tempo de aprendê-la. Mas essa inovação ou renovação tecnológica tem sido feita sem que nós tenhamos certeza de que o ser humano, como disse a doutora desembargadora Ana Marilis, sem ter certeza que o ser humano vai ser o centro desta evolução e deste desenvolvimento. E por isso é que eu gostaria de citar uma frase da pensadora e da filósofa Hannah Arendt, quando ela diz: os homens que não pensam são como sonâmbulos. Fui demais. Os homens que não pensam são como sonâmbulos. Nós que estamos aqui devemos aprender e ensinar. Aprender e conscientizar, se for possível, as pessoas sobre os seus próprios direitos. A educação, amigos e amigas, a conscientização é exatamente o momento, o ponto em que nós vamos decidir se nós amamos o mundo de forma suficiente para assumirmos responsabilidade sobre ele. O mal e a banalização do mal não está só no outro, está em nós mesmos, se nós não assumirmos essas responsabilidades. Porque esse é o tempo em que vivemos. Esse é o mundo em que vivemos. E essa responsabilidade também é nossa. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muito obrigada.
depois dessa magnífica aula, palestra, aula, ensinamento de humanismo, com certeza todos estamos extasiados, né? Eu estou, dei um abraço muito caloroso na ministra, já ouvi várias vezes em seminários de combate ao trabalho infantil, em Foz do Iguaçu, mas hoje me tocou em especial a sua fala. É um verdadeiro convite à reflexão. E eu fiz vários apontamentos aqui, claro que rapidamente, porque eu sei que o tempo aí já está esgotado, mas eu não poderia deixar de falar que o final da fala da ministra não pode se encerrar aqui. Não pode. Tem que permanecer conosco como um chamado à ação, né? Porque ela falou, realmente muito se fala, mas pouco se age. Estamos sendo engolidos aí pela tecnologia, e a tecnologia veio para ajudar, nunca para substituir, tá? Então, vários pontos aqui eu coloquei rapidamente. Gostei muito quando falou sobre mitigar danos. Ninguém vive mais, não tem novos direitos. Vivemos para mitigar danos. Me chamou muita atenção essa fala, ministra. Outra coisa que me chamou muita atenção foi o pertencimento. A quem pertence aquele trabalhador? A quem pertence? A que empresa? Quem são os colegas de trabalho? Quem ele vai dar um abraço? Quem ele vai pedir orientação? Fica muito desagregado. Então, esse pertencimento é muito importante, e isso nós vivenciamos um pouco na época da pandemia. Essa falta do convívio social com os colegas, convívio amoroso, isso tudo redunda numa falta de fraternidade, que a ministra também citou. Então, a desvalorização do trabalho, a gente não pode admitir, aceitar como banalizar, que ela também falou, fazendo um link, a banalização. A banalização até dos males. Hoje em dia vivemos uma era que, de tanto se ver, parece que seria normal, e não é normal. Finalizando aqui, também me chamou a atenção a aplicação das normas internacionais. Quer dizer, não só ela colocou os desafios, mas como apontou caminhos. E isso é que é bom, né? Não adianta só a gente ficar só no problema e não apontar sequer nenhuma solução, né? Então veio aí a luz no fim do túnel. Aliás, vieram muitas luzes hoje aqui pela manhã, né? Então, mais que uma palestra, ministra, foi um gesto de reafirmação da Justiça do Trabalho como espaço vivo. Aqui, nós estamos aqui com um auditório repleto, todos na mesma sintonia, tenho certeza. Então, para não me alongar mais, teria outras colocações, mas para não me alongar mais, em nome de todos os presentes, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores, estudantes, cidadãos comprometidos com o valor do trabalho digno, agradeço profundamente pela partilha generosa de sua visão, experiência e sabedoria. Que possamos transformar esse encontro em movimento e que as reflexões que hoje nos atravessaram não fiquem entre estas paredes, mas que reverberem nos fóruns, nas salas de audiência, nos gabinetes, nas decisões, nos votos, nos pareceres e em tudo aquilo que pudermos tocar com a nossa consciência e responsabilidade social. Muitíssimo obrigada, ministra.